uma abençoada e maravilhosa quarta-feira para todos vocês, tá bom? Tia Rochelle deseja assim um dia maravilhoso, de muitos conhecimentos, né? Que a gente aprenda muita coisa legal assim juntinhos, tá bom? Então olha só, vamos começar pela matemática. Tia Rochelle mais uma vez vai estar com vocês nos conteúdos, tá? Hoje a gente vai dar continuidade àquela unidade que nós começamos na segunda-feira, certo? Hoje a gente vai ver aí na página 50 e 51, tá bom? Você vai colocar lá, ó, classe e a data de hoje, páginas 50 e 51, tá bom? Hoje a tia vai retomar, né, explicar mais algumas coisas com relação às formas geométricas espaciais. Aqui, mais uma vez, a tia Rochelle colocou, né, o desenho de algumas formas. A esfera, tá? O cilindro, o paralelepípedo e o cubo. Mas a tia trouxe alguns objetos novamente para mostrar para vocês a semelhança deles, né, com as formas geométricas espaciais. Olha só. Aqui a tia Rochelle tem o quê? Uma caixa, né? Uma caixa de sapato. Essa caixa de sapato, como você observa, ela tem a forma geométrica de um paralelepípedo, certo, gente? Ela é compridinha, como vocês estão vendo, tá bom? Outra coisa que parece com uma das formas geométricas, lembra do álcoolzinho da nossa sala de aula, a garrafinha de álcool da tia, ó? Essa bolinha da garrafinha, né? Ela parece com o quê? Com uma esfera, tá? Porque ela é toda redondinha, né? A nossa garrafinha de álcool aqui da sala. Temos também, meus amores, quando a gente usa o papel higiênico, quando ele acaba, não fica esse negocinho aqui, né? Olha só, o rolinho seco, né, do papel higiênico. Então, esse rolinho tem o formato de um cilindro, né? O rolinho do papel higiênico, tá? Aquele negócio que muita gente gosta de tomar, né, que fica dentro dessa garrafa, sabe? Que eu não sei nem o nome, tá? Porque eu não gosto. Então, aqui, nessa garrafa plástica, ela também tem o formato de um cilindro, né, gente? A garrafa PET, né? A nossa garrafa plástica. Outro exemplo, o estojo da tia Rochelle, olha só. O meu estojo, ele também parece com um paralelepípedo, né? Porque ele é compridinho, olha só, como um paralelepípedo. Ok, meus amores. E aquele nosso amiguinho, olha só, gente. Ele tinha caído aqui no chão, mas a tia foi buscá-lo. Olha só, o nosso amiguinho dado, né? O dado, gente, ele tem 6 lados, tá certo? Mais à frente a gente vai conversar sobre algumas coisas com relação aos lados das figuras, tá certo? Então aqui, olha só, o nosso amiguinho dado, tá bom? Então, a tia está relembrando, né, dando continuidade ao assunto sobre as formas geométricas. E é bom que você já vá se acostumando a esses nomes, tá? Paralelepípedo é meio difícil, né? Mas dá para aprender. O cubo, tá? A esfera, o cilindro, né? Nós temos o cone, tá? E a pirâmide também, né? Que nós temos algumas coisas que podem ser semelhantes a pirâmides, tá bom? Beijo no coração, tá? A tia tá morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora da gente voltar para nossa sala de aula. Continua rezando bem muito, tá bom? O Papai do Céu ouvir as suas orações e a gente logo voltar para nossa sala. E vamos dar continuidade ao nosso dia maravilhoso de hoje, tá bom? As atividades são com a tia Simone, ok? Beijo, meus fofuchos. Oi, oi, meus amores! Continuando nossos estudos de hoje, nós vamos pegar o nosso livro de finanças, tá? Coloca lá na página 14, bote classe e a data de hoje. A tia Rochelle vai explicar e vocês vão realizar com a tia Simone, tá bom? Diz assim, ó, produtos que precisamos. Temos cada vez mais objetos ao nosso redor, alguns mais necessários e outros menos. Vamos pensar e aprender a perceber a utilidade dos objetos? Comece observando e identificando os produtos que estão à sua volta. Cada aluno deve escolher um produto, certo? Coisas que estão aí pertinho de você. Como você está em casa, coisas que você tem ao seu redor. Televisão, armário, mesa, cadeira, né? Aí ele diz assim, ó, tente escolher um produto diferente do seu colega. Não tem como você saber se está diferente, né? Mas você vai pensar em um produto que está ao teu redor. Sugestão: produtos presentes no ambiente poderão ser usados nessa experiência, tá? Ele diz assim, qual o produto escolhido? Aí você vai escrever o nome do produto, né? Qual é a finalidade? Para que esse produto serve, tá, gente?
Aí lá abaixo ele diz assim, agora você vai desenhar e escrever pelo menos 3 produtos que são necessários na vida de uma pessoa, nas 4 diferentes categorias, né? Na moradia, né? O que você acha que é necessário na moradia? No vestuário, né? Que é o vestir da gente, a alimentação e a higiene. Depois que você fizer esses desenhos, aí lá na página 16 ele vem com algumas perguntinhas, né? Questionando a gente sobre algumas coisas. Você vai pensar o quê? Quando você desenhou produtos de moradia, será que você pensou em móveis, eletrodomésticos, né? Alguns dos produtos que desenhou precisam ser comprados com frequência? Será que esses produtos que você colocou aí, frequentemente você precisa estar comprando? Quando esses produtos acabam, outros desse tipo precisaram ser comprados novamente? Alguns de vocês ganham esses produtos de presente? Então, assim, às vezes, gente, nós compramos coisas que nós nem precisamos, né? Compramos pelo simples fato de querer comprar. E é aí que entra essa oficina de finanças na nossa vida. A gente aprender, né, a comprar o que é necessário, principalmente quando a gente vai fazer compras, né, mercantil, tá? O mercantil, a feira do mês, como muitas pessoas vão fazer, né, no finalzinho do mês ou no começo do mês. É importante que a gente faça uma relação do que você realmente está precisando na sua casa, para você não comprar produtos que você não está necessitando naquele momento, né? Aí assim você pode economizar um pouco mais um dinheirinho, né? E assim você está contribuindo para a sua saúde, digamos, financeira, a saúde financeira da sua família. Você comprar o que realmente está sendo necessário. Nós, mulheres em particular, né? Nós gostamos muito de comprar roupa, sapato, bolsa. Então, às vezes, a gente tem que se controlar, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? Que o nosso país está vivendo atualmente, né? Porque a gente compra, às vezes, coisas que a gente nem vai usar já, daqui a pouco, né? Então, a gente precisa prestar atenção, ter consciência, né? Parar para pensar se realmente eu vou precisar daquele produto agora, né? Então, comprar com consciência é uma das grandes lições que o nosso livro de Oficina de Finanças vai nos fazer durante todo esse ano, tá bom, meus amores? Beijo no coração de vocês. Meus amores, olha só, tia Rochelle agora volta com ciências, tá? Você vai abrir o seu livro de ciências na página 35 e 36, é o assunto de hoje, tá? Como a tia trouxe aqui o nosso cartaz aqui para ilustrar a nossa aula, nós temos assim, ó, o título aí temos assim: todas as moradias são iguais? Será que as nossas moradias, as nossas casas, né, o local onde a gente habita, todos eles são iguais? Olha só, gente, existem diferentes tipos de moradias, mas seja qual for o tipo, certo? Nossa casa é um lugar muito importante. Além de abrigo, ela é um espaço de convivência do nosso grupo, o quê? Familiar. Então é na nossa casa, onde a gente recebe os nossos amigos, a nossa família, né? Onde a gente convive com todas essas pessoas maravilhosas e importantíssimas na nossa vida. Aqui a tia Rochelle trouxe vários tipos de moradia. Esse primeiro aqui, gente, é a moradia dos índios, né? A chamada oca. Olha só, né? Toda feita de palha, né? Bem diferente da nossa realidade, né? Aqui a tia tem outro tipo de moradia. As pessoas lá de Manaus, né? Da parte ali perto do Amazonas, elas vivem em casas desse tipo, que são chamadas de palafitas, tá? Porque elas são suspensas na água, tá? Elas são com estacas aqui, elas são suspensas na água. Então, são esse tipo de casinha aqui um pouco mais humilde, né? Temos as casas normais, como as nossas, né? Que a gente está acostumado a conviver, a conhecer, a observar. Temos os apartamentos. Muitas pessoas hoje em dia estão deixando, né, de morar em casa térrea, né, para morar em apartamento. Até mesmo pela questão da segurança, né, gente? Então, assim, por ser um espaço menor, né, às vezes é só um casal e um filho, né? Então, muitas vezes querem um espaço um pouco menor, então buscam apartamentos. Hoje em dia nós temos muitas pessoas, né, que moram em apartamentos. A própria tia Rochelle mora em apartamento e eu sei que tem muita gente aqui na sala, né, dos nossos queridos alunos,
que também moram em apartamentos, né? Então, assim, independente do lugar onde você mora, né, da sua moradia, é um local maravilhoso, é um local que a gente deve agradecer ao Papai do Céu todos os dias pela nossa moradia, né? Por termos esse abrigo pra gente, porque tem muitas pessoas que não possuem, né, gente? Um abrigo, uma casa, né? Por mais simples que seja, mas é sua casa. Então você tem que agradecer a Deus por esse ambiente onde você convive com a sua família. Aqui no livro ele diz assim, ó, vamos investigar as características das moradias, né? Veja a moradia indígena abaixo. Ela se parece com a sua? É claro que não, né, gente? Essa moradia indígena, ela é bem diferente da nossa moradia. Nós, na nossa casa, nós temos energia elétrica, água encanada, né? Lá na moradia indígena isso não acontece, né? Eles não têm energia elétrica, a água deles é água do rio, né? Então tudo é bem diferente da nossa realidade, tá certo? Vocês vão prestar bastante atenção nas questões, coloque classe e a data de hoje, que vocês irão fazer atividade aí com a tia Simone, tá bom? Um beijo bem grande, aquele abraço assim, bem carinhoso, bem gostoso em todos vocês, porque eu estou morrendo de saudade, tanto eu como a tia Simone, morrendo de saudade de vocês, tá, gente? Beijo no coração, a gente não vê a hora de ter vocês novamente aqui na nossa sala, tá bom? Vamos continuar rezando, pedindo ao Papai do Céu bênçãos para o nosso país, para o nosso planeta, tá bom, meus amores? Tchau, tchau, até amanhã! Olá, meus queridos, que bom estar aqui de volta para a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam de anteninhas ligadas, né, para aprender tudo direitinho. Ô, saudade de vocês! Mas nesse período que a gente está em casa, vamos continuar nos cuidando, né? Ficando em casa, usando máscara, usando nosso álcool gel, né? E vamos orar, pedir para o Papai do Céu proteger, né? Livrar o mundo todo dessa situação que nós estamos passando aí, né? De Covid, para que a gente possa voltar para a nossa sala de aula, tudo em paz, tranquilo e com segurança, tá bom? Esse é o meu desejo de hoje para todos nós. Gente, hoje vamos ver a nossa agenda de hoje, ó, matemática. Nós vamos ter aqui em classe as páginas 50 e 51, casa 52 e 53. O oficina de finanças nós vamos trabalhar ele em classe, da página 14 até a 16. Ciências, classe 35 e 36, a 36 nós vamos explicar para você estar fazendo em casa as questões 1, 2 e 3, tá? Vamos seguir essa sequência. Vamos pegar matemática, página 50. Peguem aí o livrinho de vocês. Ok? Aqui, ó. Página 50. Vamos começar na questão 3. Tem assim: alguns povos indígenas têm costumes parecidos, mesmo que a etnia a que pertencem seja diferente. Alguns desses costumes são pintar o corpo, dormir em redes, pescar, fazer artesanato, produzir os próprios instrumentos musicais, entre outros. Observe um tambor produzido por um povo indígena. Aí tem o tambor aí, né? Você vai estar observando esse tambor. E a letra A está perguntando: que figura geométrica espacial lembra a forma desse tambor? Escreve aí direitinho. B. Se você fosse fazer um instrumento semelhante a esse tambor, que material utilizaria? Aí é só para você responder, não precisa copiar. Para você pensar. 4. Observe algumas embalagens de ervilha distribuídas em uma caixa. Aí você vai estar observando a caixa aí ao lado. E vai responder. A letra A está perguntando: que figura geométrica espacial lembra a forma de cada embalagem de ervilha? E na letra B, ao todo, quantas embalagens de ervilha estão nessa caixa? Aí você conta, tá? Conta por filinha ou coluna, que é melhor, tá? Uma dica da tia Simone. Página 51.
Ah, essa atividade aí, ó, é uma grande brincadeira. Eu adoro atividades assim, que vocês se divertem. Questão 5. Observe o quarto de Gabriel e encontre objetos cujas formas lembram as figuras geométricas espaciais indicadas na legenda. Depois, pinte esses objetos de acordo com a legenda. Aí abaixo tem, o que lembrar o cubo, você vai pintar de amarelo. O que lembrar uma pirâmide, você pinta de azul. O que lembrar um cone, você pinta de vermelho. O que lembrar um bloco retangular, pinta de marrom. O que lembrar uma esfera, pinta de verde. E o que lembrar um cilindro, vai pintar de roxo. Tá bom? Dá um tempinho, que a tia vai explicar a outra tarefinha. Depois você faz tudo direitinho, tá? Aí vamos na sequência, você pega lá o seu oficina de finanças. Oficina de finanças. Abre ele lá na página 14, ó. Produtos de que precisamos. Produtos de que precisamos. Porque a tia leu o contrário, olhando para a câmera. Mas é isso mesmo. Pegaram? Então vamos aí, ó. Temos cada vez mais objetos ao nosso redor. Alguns mais necessários e outros menos. Os objetos, meus amores, são criados para a gente utilizar, né? Por exemplo, aqui a tia tem a lousa, eu preciso para quê? Para fazer atividade, né? Explicar os conteúdos. Então, meus amores, vamos pensar e perceber a utilidade das coisas. Comece observando e identificando os produtos que estão à sua volta. Gente, essa atividade eu coloquei toda para a sala de aula porque era para a gente estar aqui em sala de aula. Mas vocês podem pensar e lembrar como é a nossa sala de aula, o que tem aqui, né? Mesmo os que estão online desde o começo do ano, mas o ano passado não estiveram em sala de aula, lembra o que tinha na sala de aula, tá certo? Mesa, cadeira, pensem aí. Tente escolher um produto diferente do seu colega. Então, como vocês estão em casa mesmo, escolham algum produto que tenha na sala de aula. Aí a sugestão. Produtos presentes no ambiente poderão ser usados nesta experiência. Aí você vai escrever aí qual foi o produto que você escolheu, né? Vamos dizer, eu escolhi a lousa, tia Simone, bota lousa. Qual a finalidade dele, né? Aí agora você vai desenhar ou escrever pelo menos 3 produtos que são necessários na vida de uma pessoa, nas 4 diferentes categorias. Aí, na sua moradia, 3 produtos que são necessários eu ter na minha moradia. Na página 15, você vai desenhar ou escrever 3 produtos que são necessários para o seu vestuário, para a alimentação e para a sua higiene. E para 16, depois que a gente fizer toda essa atividade, aí a gente teria a nossa roda de conversa, né? Então eu vou botar aqui os assuntos que a gente iria conversar para você pensar. Observem as respostas dos colegas e conversem sobre as diferenças, né? Como a gente não pode, eu sempre oriento que você converse com alguém da sua casa. Quando desenhou produtos de moradia, pensou em móveis, eletrodomésticos? Alguns dos produtos que desenhou precisam ser comprados com frequência, porque tem coisa que a gente precisa comprar todo dia, por exemplo, alimento, né? Quando esses produtos acabarem, outros desse tipo precisarão ser comprados novamente? E algum deles vocês ganham de presente? Então vocês pensem aí, podem conversar com as pessoas da casa de vocês, tá certo? E se deliciem, essa atividade é muito legal. E agora, para a gente concluir as atividades, a tia vai explicar a atividade de ciências. Abram aí, meus amores, na página 35. 35 nós vamos investigar, né? Vamos dar uma investigada aí. Gente, olha, toda
Todas as moradias são iguais? Vamos investigar as características das moradias. 1. Veja a moradia indígena abaixo. Ela se parece com a sua? Só observação. Aí o 2. Observe o desenho que você fez na página anterior. Quais são? Porque na página anterior você, na questão, era para ter desenhado a sua moradia, nessa página aqui, tá? Na aula passada. Quais são as semelhanças entre a sua moradia e a moradia indígena? Só observação. 3. Agora sim, quais são as diferenças entre as duas moradias? Aí tem a coleta de dados. Observe o desenho da sua moradia na página anterior e marque com um X o que existe nela. Na sua casa tem luz, ar, sol, pedras, plantas, animais, cogumelos e água. Marca com um X, aí vai ser resposta pessoal, o que tem na sua casa. Na página 36, que a tia vai ler a conclusão, vamos investigar. Essa primeira parte aqui, pessoal, era para fazer em sala de aula, com coleta de dados. E essas 3 últimas questões são para casa, tá? Então, essa primeira parte, acompanhe com o professor os itens que você e seus colegas assinalaram. Gente, quando tem uma pesquisa dessa, eu faço na lousa, Saio perguntando de um por um e vou marcando. Como nós não estamos juntos, você pode usar a sua imaginação e botar os seus dados, Se tiver como você falar com algum colega e trocar ideia, você pode fazer. Ou então, coloque só os seus dados mesmo, tá bom? Fique livre e à vontade. Porque eu tinha até colocado ela para a sala de aula para a gente poder interagir. Mas estamos, eu aqui, você aí, não tem como a gente fazer toda. Então, você pode estar colocando apenas os seus dados, tá certo? A primeira opção diz assim, ó. O que há em todas as moradias dos alunos da sala? Agora, também pela imaginação, dá para você saber. Todas as casas com certeza vão ter luz, ar, que a gente tem que respirar, o sol onde a gente pisa, tá? O que há em algumas moradias dos alunos da sala? Essa que realmente não dá, a não ser que você fale com algum coleguinha. E a última, o que há nas moradias dos alunos da sala? O que não há, O que não há, que tem às vezes teve um tempo que teve uns que disseram que tinha piscina, o outro não tinha, Porque mora em condomínio, tinha parquinho, não tinha. Então, assim, fiquem à vontade, preencham os seus dados, tá certo? A 1, a 2 e a 3 é de casa, tá? Agora eu vou dar um tempo, vocês vão fazer as atividades e depois eu vou voltar com as nossas correções. Bom, meus amores, voltando aqui com as nossas correções. Vocês peguem o livro de matemática, tá? Matemática na página 50. Vamos lá fazer a nossa correção. Gente, na página 50, deixa eu voltar aqui. A terceira questão, na letra A resposta correta era cilindro. Quem colocou cilindro, coloca o certinho. Aí a quarta questão, a letra A, que figura lembrava, as embalagenzinhas de ervilha, era o bloco retangular, ou quem colocou o paralelepípedo também está correto. Botem um certinho aí. E na letra B, quantas embalagens tinham ao todo? 24 embalagens. Deu certo? Passem aí para 51. Aí a 51, a tia escreveu aqui, ó. Era só essa tarefa aqui de pintar, Te aproximar. Pronto. E o que eu pintei de amarelo são os dados, os dadinhos que tem aí na prateleira. De azul eu pintei umas pirâmides que tinha aí num bloquinho também na prateleira, numa caixazinha, num nicho. De roxo eu tenho um lixinho aí do lado da escrivaninha, dessa mesa que tem aí.
De marrom era para pintar a cômoda e um cofrinho que tinha um do lado da cama e um do outro lado da cama. De verde eu pintei o globo que está em cima da mesa aí, próximo da cadeira, e as bolinhas que estão no chão, duas, né? E de vermelho, os dois conezinhos que estão aí próximo às bolinhas. Acertou tudinho? Vamos corrigir a de casa, a página 49. Meus amores, voltam aí lá para a página 49. Já passou? Pronto. Aonde tem a questão 2, né? Que é do bonequinho de lata. Aí que figura lembra, né? Cada parte do boneco. Em cima do chapéuzinho é o cone, depois vem o cubo e embaixo, né, que é o corpo dele, o bloco retangular ou o paralelepípedo. E do outro lado, né, a cabecinha dele lembra a esfera. Depois a pirâmide, né, que é aí as mãozinhas, e o próximo para as rodinhas aí da perna, o cilindro. Certo? Aí, meus amores, a atividade do Oficina de Finanças, ele não colocou na lousa porque tudo é resposta pessoal, né? Os seus desenhos. Eu tenho certeza que você acertou tudo direitinho. E ciências, a tarefinha de casa era a página 34. Eu tenho certeza que você acertou, que era desenhar a sua moradia. Então era a resposta pessoal, a tia não colocou aí na lousa. E de classe também, a 35, né? Marcar o que tem na sua moradia. Resposta pessoal, pode colocar o certinho, tá bom? E a 36, que é aquela tabela também, você pode colocar o certinho, que você ia anotar os seus dados ou pesquisar com algum colega o que tinha na moradia deles, fazer aí as anotações da tabela, tá bom? Então nós concluímos por aqui, tá certo? Um grande beijo da tia Simone e até a nossa próxima aula.